Falta de perdão, desentendimentos acontecem todos os dias. Brigas, separações e mágoas. O perdão só existe porque todos nós podemos cometer erros, e sem ele, seria impossível mantermos relacionamentos saudáveis com as pessoas. No entanto, apesar de ser tão importante, perdoar não é nada fácil, principalmente para quem não sabe o que a palavra de Deus diz. Por isso eu vou te mostrar 7 verdades bíblicas sobre o perdão. Em um primeiro momento, elas podem te confrontar, mas depois elas vão te direcionar para você fazer o que é certo. Mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira verdade: perdão não é uma opção. É muito comum escolhermos o que vamos perdoar, baseados naquilo que acreditamos ser perdoável ou não. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que quando alguém comete o mesmo erro mais de uma vez, não merece ser perdoada. Mas a Bíblia nos mostra que perdoar não é uma opção, mas uma ordem de Deus. Veja o que Jesus disse: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. A segunda verdade: perdão não é um sentimento. Sentir vontade de perdoar é muito bom, mas a verdade é que quase nunca isso acontece, não é mesmo? Se analisarmos os nossos sentimentos, encontraremos raiva, mágoa e o desejo de vingança em nosso coração. Por isso a Bíblia nos mostra que o perdão não deve ser fruto da emoção, e sim da razão. É claro que o sentimento pode estar envolvido no ato de perdoar, mas se não estiver, a razão tem que prevalecer. Quando Pedro perguntou a Jesus sobre o quanto devemos perdoar, ele deu uma resposta impactante. Veja o que está escrito. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Nós só conseguiremos cumprir esse mandamento se tivermos uma vontade racional de perdoar e de agradar a Deus. Se formos levados pela emoção, não conseguiremos perdoar nenhuma vez, quanto menos 70 vezes 7. Terceira verdade: perdão fingido não é perdão. Muitas pessoas fingem que perdoaram só para se consertarem com a outra pessoa. Eu mesmo já fingi ter perdoado uma pessoa só porque eu precisava continuar convivendo com ela. Mas depois de um tempo, Deus me mostrou que eu ainda não tinha perdoado, porque não era algo verdadeiro, vindo do meu coração. Então eu chamei aquela pessoa e liberei o meu perdão com sinceridade. Então fique atento, se você está sempre criticando e apontando os erros do outro, este é um sinal de que você ainda não perdoou esta pessoa. A quarta verdade: perdoar não é esquecer. Eu conheço muitas pessoas que, por se lembrarem do que aconteceu, acham que ainda não perdoaram. Mas se basearmos nisso, nunca conseguiremos perdoar alguém. Porque quando somos agredidos ou ofendidos de alguma forma, o nosso cérebro guarda aquelas informações tão intensamente que dificilmente nos esqueceremos um dia. Então, quando você perdoa, não significa que você se esqueceu do que o outro fez com você, mas sim de que você não leva mais em conta. Quem perdoa se lembra até mesmo de detalhes, mas também se lembra que já perdoou, e isso traz paz ao seu coração. Veja o que Deus disse ao povo de Israel: eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa passagem diz que Deus não se lembrará mais dos pecados daquele povo. Mas eu te pergunto, será que o Deus Todo-Poderoso pode se esquecer de alguma coisa? É claro que não, Ele sabe de tudo. Com isso, o texto mostra que Deus não os culpa mais pelos pecados confessados, pois Ele já os perdoou. Ou seja, Ele não leva mais em conta o que fizeram de errado. A quinta verdade: Deus não aprova a falta de perdão. Mesmo diante de tudo isso que eu citei, há muitas pessoas que ainda não estão dispostas a perdoar. O problema é que essa decisão coloca essas pessoas diante do julgamento de Deus. Veja o que Jesus disse:
Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu sei que pode parecer terrível, mas Deus não perdoa aqueles que não querem perdoar, pois Ele demonstrou o maior ato de perdão ao enviar o seu Filho para sofrer e morrer na cruz por nós, mesmo nós sendo tão pecadores. Por isso a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins. Ela nos leva para longe da presença do Senhor e abre brechas para que o inimigo atue em nossas vidas. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 12. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. É muito triste ver que há muitas pessoas amarguradas, até mesmo dentro das igrejas. Esta é uma das razões por que tantas pessoas sofrem com doenças físicas e emocionais. Quando o perdão não é liberado, ele se torna uma raiz de amargura, que vai aumentando com o passar do tempo, até que destrói a vida da pessoa, afasta ela da graça de Deus e ainda prejudica a vida das pessoas à sua volta. A sexta verdade: você não é obrigado a conviver com quem você já perdoou. Você pode amar e perdoar, e mesmo assim não querer conviver com essa pessoa. Afinal, como manter uma amizade com alguém que te roubou, te traiu, te agrediu ou coisa do tipo? Às vezes é quase impossível, e em muitos casos, manter-se afastado é a melhor coisa a se fazer. Se essa pessoa não mudou suas atitudes erradas, você não precisa querer ficar ao lado dela, mas isso não significa que você não a ame de verdade. O que não pode acontecer é ter ódio ou mágoa de alguém. Pois Jesus disse que se o seu inimigo te pedir algo, você deve fazer. Se ele precisar da sua ajuda, ajude. Afinal de contas, se você ama e já perdoou, não há mais ressentimentos em seu coração. Esse é o verdadeiro amor que Deus espera de nós, que amemos as pessoas e não as suas atitudes. Assim como Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. A sétima verdade: para perdoar, você não tem que esperar o outro pedir perdão. Muitas pessoas não perdoam porque ficam esperando o outro vir pedir perdão. Mas isso é errado, porque alguns nunca vão se desculpar pelas ofensas que causaram. Sem falar daquelas pessoas que nem sabem que nos ofenderam. Lembre-se do exemplo de Jesus na cruz. Antes de morrer, ele olhou para o céu e pediu para que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam tirando a sua vida. Aqueles homens que condenaram a Cristo e o feriram não estavam nem um pouco arrependidos. E mesmo assim, Jesus não guardou mágoa e ainda orou para que eles recebessem o perdão. Então saiba que você pode perdoar o outro, mesmo quando não souber se ele está arrependido ou não. Isso não depende dele, depende apenas de você. Diante dessas 7 verdades sobre o perdão, não resta dúvidas de que perdoar é necessário. É o melhor caminho a seguir, por mais que seja difícil e que fira o nosso orgulho. Muitas vezes não perdoamos porque achamos que somos melhores que os outros. Mas devemos nos lembrar que nós também temos defeitos e pecamos. E mesmo assim, Deus sempre nos dá uma nova chance. Eu sei que é mais fácil falar do que praticar, mas com a ajuda de Deus, você vai conseguir. Amém? A Bíblia diz que o nosso único inimigo é Satanás, e não as pessoas. Por isso fique atento. O diabo usará as pessoas para tentar te atingir, pois ele quer destruir não somente a outra pessoa, mas a você também. É por isso que se você escolher perdoar e orar por quem te feriu, você estará quebrando as armadilhas que o inimigo estava planejando. Então lembre-se, o amor sempre é a sua melhor arma. Glória a Deus. E agora eu quero fazer uma oração por você, você que está com o coração atribulado, angustiado, você que sabe que não perdoou ainda aquela pessoa. Porque todas as vezes que você se lembra dela, você tem raiva, desejo de vingança, você tem ódio no coração. Então nós vamos orar agora, e você vai liberar o perdão. Você vai dizer em voz alta: fulano, eu te perdoo, em nome de Jesus. Você vai tomar essa decisão pela fé, e não espere que os seus sentimentos mudem, porque pode demorar um tempo para as feridas cicatrizarem. Mas saiba que se você tomar a decisão de obedecer ao Senhor hoje, com o tempo as suas emoções serão curadas. Amém?
Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco